O anime começa de uma forma bem inesperada. Uma garota abrindo 3 metros de boca e se contorcendo de dor. Enquanto um garoto manda que ela deixe o corpo relaxado porque tá muito tenso. Mas antes de tudo isso acontecer, vamos começar do começo. 7 horas... Como assim, véi? 7 horas da manhã, todo CLT tá indo pro serviço, né? E nosso protagonista aqui não é muito diferente não. Mas no caminho a moça acabou caindo, ele percebeu e lógico que foi ajudar. Ela deu um jeito nas costas, a coitada, tão idosa. Ele pediu pra averiguar e do nada ela deu um grito bem estranho. Opa, esse carro. Ela quer saber o que é que ele tá fazendo, esse safado. Mas o moleque sumiu e ela percebeu que a dor foi embora. Mas olha o tamanho do cabelo dessa mulher aqui. Prédios altos, multidões, obra de arte que não faz o menor sentido. Essa é a primeira vez que nosso garoto visita uma metrópole. Ele é do interior, Chique, Bahia. Mas agora membro estudante na Universidade Seiya, um colégio prêmio que abriga times campeões nacionais em diversos esportes. Além disso, muitos atletas de elite jogam naquela universidade e a maioria deles são times femininos. Nosso garoto não é muito fã de esporte não, esse palhaço. Na verdade, o endereço que passaram pra ele levava até essa casa velha abandonada caindo aos pedaços. No primeiro terremoto que dela vem pro chão. Basicamente, ele é o novo zelador daquele lugar. Pelo lado bom, ele vai dormir e acordar num emprego impossível se atrasar. Infelizmente, nosso garoto é pobre, assim como eu e você. O coitado precisa daquele emprego pra manter seus estudos, caso contrário vai ficar burro. Aliás, ele recebeu uma vaga de emprego por meio de um amigo. Ele entrou e o lugar tava vazio. Parece até que não tem ninguém em casa. Parece, né? Porque na primeira porta que ele abriu, bateu de frente com a beldade trocando de roupa. Safado pediu desculpas, mas continuou olhando. Tomou logo um soco na boca pra largar de ser tarado. Ele meteu o pé que não é besta nem nada, mas acabou batendo de frente com outra garota. E a mão desse tarado foi em um lugar bem macio. Aperta e faz poing. A moça pergunta o que é que ele tá fazendo. Ele pede desculpas, mas agora a loira vai mandar ele pra terra do pé junto. Tomou uma vassourada e saiu voando igual uma bala. Mas tempo depois ela ficou sabendo que esse tarado aí é o novo zelador. Foi tudo mal entendido, então ela já pode se acalmar. Aliás, o nome da loira é Aroma. O último zelador acabou sendo demitido, então eles precisaram contratar outro. Eu não sei porque o antigo saiu, mas deve ser bom trabalhar aí. Aliás, nem ela, nem eu, nem você sabe o nome do protagonista. Esse daí é Koyo Tokajashi, alguma coisa assim. Estudante do primeiro ano do ensino médio, estudante da Universidade Seiya. A partir de hoje ele vai trabalhar ali pra conseguir dinheiro pra faculdade, pra depois largar e ficar desempregado. Aliás, ele fala que não é tarado não, mas de debreche ele vai dar uma olhadinha assim. Essa garotona aqui se chama Milky, do terceiro ano do ensino médio. Nosso garoto se lembra já ter ouvido esse nome. Essa daí não é a colegial que estava na seleção de vôlei, ele pergunta. Ele viu na TV um documentário sobre ela. Rapaz, a mulher é famosíssima. E tem essa garota aqui, Aroma Kusunoki, jogadora de basquete do primeiro ano do ensino médio, e mora naquela casa desde o fundamental. Provavelmente foi ela que deixou a casa naquele estado acabado. Além de ser artilheira do time, ela tem rendido 3 títulos para o Sub-15. Mas ela manda que a Miyuki não fique contando sobre a vida dela pra esse moleque tarado não. Além disso, ela não quer alguém como ele trabalhando como zelador e fim de papo e foi embora. A Miyuki pede desculpas, ela não era tão revoltada assim não. E nosso garoto mal chegou e já é odiado por uma garota jogadora titular. Mas é dito que ela anda mal-humorada assim porque não consegue evoluir mais, chegou no limite, estagnou. Por isso ele não deve levar mal não. Opa, mas tem mais moradores na casa, mas agora elas estão treinando. Uai, do nada a menina caiu da escada e torceu o tornozelo. A Miyuki foi chamar um médico enquanto o Koya pergunta se ela tá bem. Obviamente que ela não tá bem não, né, maluco? Ela ia falar que a culpa é dele, mas o moleque do nada começou a massagear o tornozelo dela. Por algum motivo, a cena aqui ficou bem vulgar, né? Mas ela quer saber o que é que ele tá fazendo com as mãos. Ele fala que ela não sofreu nenhuma lesão grave, então vai ficar tudo bem. Sendo assim, ela pergunta quando é que ele vai soltar o pezinho dela. Ele pede desculpas, mas tem algo que ele precisa falar. Se ela continuar desse jeito, vai ter que largar o basquete. Os seus pais trabalham com isso, então ele passou a sua infância inteira observando. O que você tá... Safado o quê? Safado o quê? Você tá... Eu não acredito, cara. Sai! Vai pra lá. Safado. Os seus pais trabalham com isso, então ele passou a infância inteira observando. Ele não tem um certificado, mas entende bastante sobre o corpo humano e suas funcionalidades. Ela pergunta o que é que ele quer dizer com isso. Bom, o sonho do nosso garoto é se tornar um médico dos esportes. E ele não pode simplesmente ficar de braços cruzados vendo um atleta de elite do seu país precisando de ajuda. E olha que ele entendeu tudo isso apenas encostando no pezinho dela, né? Provavelmente ela notou que acabou perdendo a agilidade recentemente. Do nada ela se pergunta
pergunta como é que acabou indo parar naquela cama. Enquanto o Koyo fala que ela trabalhou além da conta. De fato é verdade, mas ela não tem escolha. Ela está no colegial agora, então precisa se esforçar 2 vezes mais. Ele diz ter entendido e vai levar isso em consideração no seu tratamento. Primeiro, ele vai ver as articulações do quadril que estava bastante desalinhada. Ela manda que ele olhe onde tá colocando a mão. Ele tá palpando um lugar bastante delicado e inapropriado. Ele responde que sentiu seus músculos que estavam tensos, eu não sei porquê. Desse jeito, ela vai acabar sofrendo outra lesão. Ela ficou surpresa, ele percebeu isso só em um segundo tocando a mão. Ainda assim, ela não acha que esse cara vai conseguir ajudar ela de alguma forma. Mas mesmo que a chance de melhorar seja baixíssima, ela não pode deixar isso passar. Então, resolveu perguntar se esse tratamento vai melhorar o seu caso. E ele fala que sim. Ele promete que ela vai ficar novinha e folha. Isso pode acabar doendo um pouco, mas ela não liga, pode ir com tudo. Sendo assim, ele começou pelas articulações do quadril. Mas só de sentir o toque da mão dele, ela já tá se tremendo toda como assim, como uma vara verde. Ele começou a mexer a perna em círculos. Assim ele vai descobrir onde o travamento tá. Estica, estica e depois droba. Ele pergunta se ela já tá se sentindo melhor e toda ofegante ela fala que sim. É dito que todo esportista hoje em dia precisa ter um quadril flexível, eu não sei porquê. E também treinar os músculos da região. Se seu quadril estiver travado, não vai conseguir mostrar o seu talento. As conversas desse cara aqui é um papo errado. Agora ele alongou os tendões e rapaz, por que essa menina tá gemendo? Ele começou a aplicar força, forçando o joelho a bater nos melões. Que anime é isso aqui? Enquanto fala que dá pra sentir a tensão dela, mas ela manda que ele não fale desse jeito suspeito. Ele abriu as pernas e a menina que subiu para nuvens. Seus movimentos estavam bem travados. E o treinamento é importante de fato, mas cuidar do corpo vem em primeiro lugar. Rapaz, a menina aqui tá ofegante demais. Ela sabe disso, mas ele só tá fazendo alongamento, então por quê? Porque é tão gostoso, ela se pergunta. Ela tá tendo que se controlar pra não acabar gemendo. Mas ela tava mais suando do que no verão, enquanto nosso garoto tava super concentrado. Ele aplicou mais força e ela não conseguia aguentar e gritou alto, coitada, molhou tudo. Ainda bem que o tratamento terminou, caso contrário o negócio aqui ia ficar feio e o YouTube ia tirar minha monetização. Ela deu uma mexida e de fato tava se sentindo mais leve. Ela agradece por ter deixado seu corpo mais leve, mas ela não quer acabar pegando mais leve no seu treinamento. Afinal, ela precisa se esforçar ainda mais. Não é como se ele quisesse que ela reduzisse sua carga de treino, mas ele pergunta se ela permitiria que ele cuidasse do seu corpo e... Que é isso, meu amigo? Que intimidade é essa? Assim ela vai continuar treinando sem risco de sofrer lesão. Depois do treinamento, ele vai aplicar um gelinho, ajudar no alongamento e cuidar da sua saúde. Vai preparar suas refeições e ajudar na sua recuperação. É melhor pedir em casamento logo. Ela acha ele um cara muito estranho e manda que ele pare de segurar a mão dela como se estivesse tendo um caso. Além disso, ela deixou bem claro que não quer contratar ele como zelador. De repente, o diretor do colégio apareceu. Ele foi até ali para apresentar nosso garoto para todo mundo. A Miyuki se apresentou mais uma vez. A Aroma também. E agora tem essas 3 aqui. Izumi, nadadora do 2º ano. Chiwo, jogadora de tênis. E Oba, jogadora de futebol. O diretor manda que ele cuide bem daquelas garotas que são osso duro de roer. E caso ele peça demissão, vai cancelar o acordo. Tempo depois, é dito que o diretor é muito amigo do pai dele. Foi ele quem contou que nosso garoto gostaria de cursar medicina na universidade. Então ele sugeriu o trabalho. O Koyo tem notas excelentes, mas isso não é o suficiente para conseguir uma bolsa naquela universidade. Por isso ele vai dar uma missão pro nosso garoto: cuidar das garotas daquela república e ajudar elas a se formarem em boas condições físicas. Se ele conseguir, a bolsa já é garantida. Agora a pergunta que fica é: será que ele vai conseguir trabalhar naquele lugar desse jeito? Eu não sei, você vai ter que deixar o like pro próximo episódio. Que anime é esse aqui, meu Deus? O episódio começa com o nosso garoto lendo suas tarefas diárias. Ele pensa que até parece bastante simples. Seus pais trabalhavam até tarde, então ele sempre cuidou da casa sozinho. Então ele vai conseguir dar conta do recado. Dito isso, o dia começa com ele fazendo o café da manhã das nossas garotonas. Afinal, essa é a primeira tarefa do manual do zelador. Miserável aqui não fez não, ele comprou a marmita na cantina ali perto. A Aroma pergunta quem foi que deixou esse tarado comer na mesa junto com elas. A Miyuki fala que foi ela que convidou. Afinal, nosso garoto vai estudar na mesma escola que elas. Então seria
seria bom eles se enturmarem um pouco mais. Mas nem ferrando que ela vai comer na mesma mesa que esse tarado zoiudo. Alguém pergunta como assim, por que disso tudo? A Aroma então fala que ontem à tarde ele entrou no banheiro e viu ela se trocando. A garota aqui chama ele de coio taradinho. Ele fala que não foi bem assim não, na verdade foi um acidente que ele gostou bastante. A Miyuki mandou ela pegar leve com o nosso garoto. Ele já disse que foi um acidente e se desculpou. E não tem nada demais, ela vê ela pela doides. Como assim, mulher? Não tem nada não, é? Mas ela fala que ver ela pela doides não é um problema. Ontem ele também ficou apalpando ela de cima a baixo. Mas essa menina aqui é insuportável, mas é bonita. O Koyu fala que não foi bem assim não, e ela tá mentindo, essa mentirosa. Ela caiu da escada e ele simplesmente ofereceu um tratamento gostosinho. A Miyuki fala que tá tudo bem, afinal foi o próprio diretor que recomendou esse trouxa. E ele não só veio pra cuidar da casa que tava caindo aos pedaços, mas também pra cuidar da saúde do corpo das nossas garotonas. Sem falar que ela disse que se sentiu mais leve depois da massagem. Aí não teve jeito não, ela finalmente calou a boca. Nosso garoto aproveitou o momento pra falar que se elas quiserem, ele tá à disposição pra cuidar do corpo delas. Essa porra aqui ainda não aceita a presença dele na casa, mas ontem tava toda fogosa com a massagem. A moça aqui ficou de saco cheio e bateu na mesa. Essa menina ficou reclamando a manhã inteira. A voz dela é tão chata que já tava dando dor de cabeça. E ainda tá querendo ser certa, falando que tá tentando avisar do problemão que elas estavam se metendo. Ela responde que todo mundo já entendeu que ela não gostou dele, então cala a merda da boca e vai fazer sua própria comida. Ela tá nervosa, eu tô nervoso, todo mundo tá nervoso. Mas bom, a segunda tarefa do manual, lavar a roupa das garotas. Mas calma, porque nosso garoto, além de tudo, é um homem de princípios. Ele vai fazer tudo, menos lavar as roupas íntimas, é claro. Todo respeito aos garotos, né? Mesmo assim, havia muita roupa suja, afinal todas elas fazem parte de clubes esportivos. Tempo depois, ele tava lavando a louça. Bom, pelo menos alguém aqui teve o bom senso de ajudar nosso garoto com isso. A Miyuki pede desculpa pela discussão de mais cedo, mas ele fala que não tem problema não. Aliás, parece que aquelas duas não se dão muito bem. De fato, ela fala que é verdade. As duas estavam no primeiro ano do ensino médio, então tem um pouco de rivalidade, né? A Oba é estrela do time de futebol feminino. É dito que ela jogava no exterior até o mês passado, mas ela é um pouquinho difícil de lidar. Nosso garoto agora tá se sentindo um pouco intimidado. Ele é o único inútil na casa. Bom, inútil não, né? Ele tem as mãos de... Aliás, como ela passou muito tempo fora, não estava acostumada com a vida no Japão. Elas são difíceis de lidar, mas a Miyuki tá contando com a ajuda dele. Nada que uma poupadinha ali, uma poupadinha aqui, que não resolva, né? Aliás, ela fala que quando precisarem de alguma coisa, vai avisar pra ele pelo grupo do WhatsApp. É, rapaz, parece que essa daí é a única que tá se importando com o nosso pobre garoto. Oxente, de repente ela acabou pegando a calçola e essa daí é daquela garota insuportável. De repente ele notou que havia alguém observando ele de longe. Ele começou a correr atrás dela, mas a garota aqui é o Kid Flash? Sem falar que ele acabou esbarrando com essa peste insuportável aqui que pergunta o que é que ele tá fazendo segurando aí esse negócio. Ele tenta explicar, mas ela chamou ele de lixo humano. Terceira tarefa do manual, faxina na casa. Ele precisa fazer isso todo santo dia. Sem falar que outra situação daquela pode acabar custando seu emprego. De repente ele sentiu um fedor de podre. Parece até que havia um defunto dentro da casa e tava vindo daquele quarto ali. Ele abriu a porta e o lugar é pior do que um chiqueiro. Esse daí deve ser o lixão da casa ou algo do tipo. Tava escuro, ele tropeçou no lixo e caiu em cima de um monstro? Olha só, é uma garota que vive naquele lixão e ele caiu com a mão em cima dos melões. Ela fala que tá cedo demais pra ele querer invadir o cemitério dela, ou digo, o quarto dela. Ah, mano, essa porra dessa menina apareceu de novo, deve ser algum tipo de assombração. Tempo depois, tava todo mundo reunido pra julgar o Koyo. A Miyuki pergunta o que diabos aconteceu agora. Essa porra de cabelo loiro aqui fala que vai dar início ao tribunal. Mano, como é que um autor cria um personagem desse, velho? Ela tá acusando ele de tentar roubar a caçola dela pela manhã. E ainda tá sendo acusado de assédio sexual. Ele tentou falar que era mentira, mas essa peste aqui não deixa ele falar, não. Disse que ele tentou usar da pobre Shio e ela fala que é verdade. E mandou que ele fosse expulso imediatamente da casa. Mas surge uma última esperança na humanidade, a Oba, que disse que foi tudo um grande mal entendido. A calçola, ela largou na máquina de lavar, então ele não tem culpa. Sem falar que qualquer um iria tropeçar naquele quarto cheio de lixo. A Miyuki fala que isso não foi nada legal e ela deve se desculpar com ele imediatamente. Agora ela faz cara de arrependimento, né? Mas ele responde que tá tudo bem, foi tudo mal entendido, então tá de boa. Dito isso, ele pensou que queria ser demitido no primeiro dia de trabalho. Dizem que a Oba é difícil de lidar, mas ela se mostrou bastante legal hoje. Falando nela, ela simplesmente entrou no quarto do Koyo no meio da noite. Como ela ajudou ele com seu problema, agora ele tá devendo um grande favorzão. Ela quer pedir algo em troca e agora? A partir de hoje, ele vai ser dela. Que é isso aqui, mulher, assim do nada? Tirou a jaqueta e disse que ele vai fazer tudo
tudo que ela disser. O manual fala que esse é o seu dever principal. Ele não sabe exatamente o que ela tá querendo, mas vai fazer tudo que tiver ao seu alcance. Ô louco, ela tirou a camisa e disse que vai passar a noite juntinho com ele, pulou em cima dele e com seus melões quentinhos. É que tá na primavera, mesmo assim a noite tá muito fria e ela tá quase congelando. Então por que tirou a camisa, ô maluca? Ele manda ele se vestir pra ela não pegar um resfriado, mas ela simplesmente pulou em cima dele com seus melões quentinhos. Ele pergunta o que é que ela tá querendo fazer, ela responde que tá usando ele pra se esquentar naquela noite fria. Afinal, ele não quer que ela pegue um resfriado e de fato ele não quer, mas pergunta do porquê ela tá, no seu quarto uma hora daquela. Ela responde que o treino hoje foi bastante cansativo, então ela merece uma massagem antes de dormir, né não? Sendo assim, nosso garoto vai se preparar pra massagem. Mas ela fala que não precisa ter tanta pressa assim não. Como eles estavam no mesmo ano do colegial, ela pensou que eles pudessem ser amigos próximos. Ela tava na Espanha e como voltou agora, tem poucos amigos. Rapaz, ela fala que as mãos do Prota são grandes e firmes e... ele tá se perguntando do porquê essa maluca tá se esfregando nele assim. Será que é algo normal de onde ela morava? E eu acho que ela não era jogadora de futebol não, ela tava praticando atos e imoralidades. Ele resolveu entrar no jogo dela. As mãos dele são grossas daquele jeito porque ele era servente do Orelha Seca. E começou a treinar sua massagem ainda no fundamental. E é por isso que elas ficaram tão musculosas e grandes. Ela ficou triste, ela tava querendo outra coisa, essa sem vergonha. Mas agora ele vai mostrar do que aquelas mãos são capazes. Mas ele acha demais ela fazer parte do time sub-15 de futebol e até saber falar espanhol. Mas a pergunta que fica é, por que ela veio pro Japão sendo que jogava no sub-15 da Espanha? A resposta é que astros famosos como ela se destacam em qualquer lugar. Enquanto o talento do nosso garoto é saber exatamente o peso da outra pessoa só observando ela. Por exemplo, essa garotona aqui tem 46 quilos só de melões. Ele começou a massagem, ela já tava se derretendo toda. Sua musculatura era fraca demais pro tamanho da sua altura, então ela precisa se exercitar mais, treinar mais, né? Sem falar que ela tava muito tensa. Ele passou o dedo ali, a menina foi a loucura. Rapaz, essa massagem aqui terminou rapidinho. Ele vai fazer um alongamento, então é bom não se vestir logo. Mas ela tava se perguntando qual é desse maluco. Ela tentou provocar ele pra ter uma diversão, mas ele nem mesmo reagiu. Mas nem ferrando que isso vai ficar assim, não. Com certeza ela vai fazer ele ficar apaixonado por ela? Ele eu não sei não, viu, minha filha? Mas eu já tô apaixonado por você. E se você viu até aqui, deixa o teu like aí pro próximo vídeo. E se você deixar o like aí, você muito é safado. Deus abençoe sempre nossa pequena vida nesse mundo. Até mais.